Olá pessoal, professor Marcos aqui da FATEC São José dos Campos. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre produtividade, eficiência e benchmarking, com uma aplicação bastante específica de uma ferramenta chamada DEA. DEA é uma sigla para Data Envelopment Analysis e é uma ferramenta que a gente utiliza muito aí na área de produtividade, na análise de eficiência, principalmente no sistema que tem uma relação entre outputs e inputs, né? Então aqui algumas situações comuns de aplicação quando tivermos aqui, nos depararmos com um sistema de produção que ele consome mais de um recurso ao mesmo tempo, e esses recursos possuem pesos diferentes na avaliação da capacidade produtiva, o DEA é uma ferramenta bastante útil. Colocando aqui um exemplo de cenário, vamos supor o caso de um porto, né? O porto ele tem ali o processamento de cargas, né? E aí a gente poderia considerar que o output de um porto é a quantidade efetiva de carga movimentada. Só que para movimentar uma quantidade de cargas, a gente tem uma infraestrutura pré-instalada. A gente tem ali a quantidade de equipamentos, a gente tem o próprio tamanho desse porto, né? Então essa relação em que nós temos aí um conjunto de variáveis x, que aqui a gente vai chamar de infraestrutura, né, quando a gente está olhando para o caso do porto, e essa infraestrutura busca transformar-se em um produto, ou nesse caso a movimentação, né, do porto, a ferramenta do DEA se torna bastante interessante. O DEA, além desse caso, né, do porto, é uma ferramenta muito versátil e não necessariamente só para a área de logística que ela tem sua aplicação, né? Aqui a gente está no curso de logística na FATEC, a gente acaba focando bastante nesses casos, né, de infraestrutura portuária, aeroportuária e de sistemas produtivos fabris, né? Mas, se formos para a literatura específica, encontraremos aí o DEA sendo aplicado para avaliação de eficiência em hospitais, em shopping centers e muitos outros contextos específicos. Vamos aqui agora olhar um pouquinho da parte matemática do modelo, né? Nós temos aqui algumas nomenclaturas e símbolos bastante relevantes aí na construção. Primeiro é uma nomenclatura chamada DMU. No modelo DEA, cada entidade que está sendo analisada, vamos supor que nós temos uma lista de portos, de 10 portos. Nesse caso, nós teríamos 10 DMUs, que são as nossas Decision Making Units. Ou seja, são aquelas entidades que nós temos interesse de calcular a eficiência. YN são os N outputs do modelo, né? No caso do porto aqui eu coloquei como a movimentação de cargas, como uma saída, mas nós poderíamos ter mais de uma saída, né? Eu poderia, por exemplo, avaliar um porto também pela sua movimentação de passageiros. O porto ele tem aí, né, os seus grandes cruzeiros, né? Então a gente poderia ter dois outputs, movimentação de cargas e movimentação de passageiros, por exemplo. XN são os N inputs do nosso modelo, né? Todas aquelas variáveis que nós estamos utilizando como insumos. E o R e VI são os pesos que serão atribuídos para cada uma dessas variáveis. Lembrando que são, quando a gente vai olhar para essas análises, né? Cada uma das variáveis escolhidas de input e output tem dimensões diferentes e elas impactam de formas diferentes na produtividade da nossa análise, né? E então vamos utilizar aqui da programação linear, né, para termos uma solução ótima de eficiência na qual esses pesos serão atribuídos por esse modelo. Ao fim, o que estamos buscando aqui no DEA é a construção de algo chamado como fronteira de eficiência. Nesse caso que a gente está vendo na tela, nós temos aí 3 DMUs sendo comparadas, né, na relação de output e input. Vamos supor que são 3 portos aqui. E o modelo, então, atribuiu uma fronteira de eficiência na qual a DMU-A e a DMU-C estão exatamente em cima. Ou seja, toda DMU que está na fronteira de eficiência é uma DMU considerada eficiente. E aqui então a gente olha claramente para a DMU-B, que ela está abaixo da fronteira de eficiência, ou seja, ela é dita no modelo DEA como não eficiente. Se isso é um porto, qual é a análise que deveremos fazer? Esse porto ele precisa ir para a fronteira de eficiência para se tornar eficiente. Para isso, ou ele aumenta a sua quantidade de saídas, ou ele reduz a sua quantidade de insumos, né? Então, que nós teríamos como uma avaliação nesse caso, que para a quantidade de infraestrutura do porto B, ele deveria estar movimentando mais cargas, né, se a movimentação de cargas for o nosso output, do que ele efetivamente tem movimentado no momento, tá? Então, vamos para a construção do primeiro modelo. A gente vai chamar aqui do modelo CCR. Esse modelo ele tem esse nome atribuído por 3 caras, chamados Charles, Cooper e Rhodes, que lá em 1978 construíram o primeiro modelo DEA. Então, quando a gente se depara com essa tela, né, quem já está aí mais acostumado nos cursos de engenharia, já tem um cheiro aqui de pesquisa operacional, e é exatamente isso. O que nós queremos aqui é uma função objetivo de maximização
que a gente está chamando de max H0, e essa função ela é basicamente a maximização dos outputs ponderados da DMU que a gente está analisando. Vamos supor que a gente está fazendo um modelo aqui para o Porto de Santos. Então eu pegaria tudo aquilo que eu estou colocando como variável de output para Santos e faria a multiplicação pelos pesos que serão atribuídos aí pelo modelo. Então a gente quer a máxima movimentação aí de cargas, por exemplo, né? E aqui a gente tem algumas restrições desse modelo. A primeira delas, né, é que nós queremos induzir que o modelo utilize 100% da infraestrutura, ou seja, quando eu coloco aqui ó, o somatório de VI xi0 igual a 1, significa que eu quero que os insumos sejam utilizados 100%. Se eu estivesse utilizando 100% daquela capacidade instalada, ou seja, essa equação está dizendo isso para a gente, qual é o máximo de saídas que eu deveria extrair? Então isso é muito interessante, essa relação de produtividade, né, que a gente está analisando aqui. E quando a gente vai falar de eficiência, a gente está comparando portos, né? Então a gente está rodando, por exemplo, esse modelo para Santos, mas eu estou comparando Santos com J outros portos. Então quando a gente olha a J aqui no modelo DEA, é a quantidade de portos que a gente está avaliando, a quantidade de DMUs total do meu modelo. E essa equação bizarra aqui, gigantesca, quando a gente olha, né, e lê pela primeira vez, ela só está dizendo aqui o seguinte, que a eficiência máxima vai ser 100%. Então, quando a gente coloca aqui que o somatório dos outputs menos o somatório dos inputs, veja só uma grande diferença aqui, ó, que antigamente a gente colocava o x0, yr0, agora é yrj e xij, né? Toda vez que é o j, é a construção dessa equação para todas as DMUs do modelo. Quando é o zero, é para aquela DMU específica que eu estou fazendo uma análise. Daqui a pouco a gente vai construir o modelo aqui, vocês vão entender isso com bastante calma. Mas essa equação está dizendo que o máximo de eficiência que pode acontecer é o 100%. E por fim, os pesos do nosso modelo aqui serão sempre positivos. Para a gente entender a aplicação disso, vamos para um caso bastante real, um trabalho que foi publicado em 2016 por Pires, ainda continuando aqui no contexto de portos, no qual o autor ele vai lá para o sul do Brasil, pega 6 portos e começa a fazer um cálculo de eficiência comparativa entre eles, né? Aqui veja só que é um trabalho bastante interessante quando a gente vai para o DEA, que a gente tem aqui toda aquela questão de pesquisa de dados, um levantamento, né, de dados específicos para a construção, e a gente tem aqui então 6 portos, e o autor então buscou aqui o dado de calado em metros, né, que é a profundidade do porto, quantidade de equipamentos, quantidade de berços, área total de terminal, extensão de cais e carga movimentada. Só que a gente não está muito interessado hoje em avaliar se esses dados estão corretos, estão antigos ou não, mas vamos confiar que o Pires lá em 2016, quando publicou o trabalho, fez a coleta de dados correta, né? Então, vamos pegar aqui, eu fiz agora uma simplificação para a gente. Ao invés de usar todas essas variáveis, eu trouxe aqui apenas 3 para a gente construir o nosso primeiro modelo, tá? Então, para cada um daqueles terminais, né? Então, a gente tem aqui o terminal de container de Bituba, que é o Tecom, Porto Nave, aí o terminal de uso privativo lá de Itapoá, Itajaí. E eu trouxe aqui, então, 2 variáveis para serem os inputs e uma variável para ser o output. Aqui, eu já deixei toda a estrutura, né? A gente vai rodar esse modelo no Excel, mas eu também recomendo, né, em algum momento futuro a gente vai ter aqui uma videoaula falando sobre a aplicação do DEA utilizando o R. Né? O R é uma linguagem bastante útil quando a gente vai para análises estatísticas e também para essa construção de modelagem de pesquisa operacional. E também usando Python, né? São linguagens aí bastante versáteis também na aplicação desse tipo de ferramenta. Vamos lá então, gente. Olha, como eu tenho 2 variáveis de input, eu tenho 2 pesos que eu criei aqui, ó, V1 e V2. E como eu tenho apenas uma variável de output, eu criei apenas o peso U1. Essas células aqui que eu vou pintar um pouquinho mais clarinho, né, de um cinzinha claro, serão células que vão variar lá no nosso modelo de programação linear do Solver, né? Então são as células variáveis do modelo, né, a terminologia que a gente tem lá. Aqui na frente, eu vou rodar agora esse modelo. Vamos supor que nós queremos fazer uma análise específica para o Tecom Rio Grande, ou seja, para o terminal de container Rio Grande. Esse cara será a nossa DMU0. Então, vou até pintar a linha dele um pouquinho de outra cor, deixar branquinha. Porque esse cara vai ser o nosso foco da análise. A gente tem que observar muito claramente a linha, então, de Rio Grande. A primeira coisa que eu vou criar é a função objetivo dele. Ela será igual aqui, o peso U1 multiplicado pelo valor efetivo aqui do output, que é a carga movimentada. Se eu tivesse mais um output aqui, eu queria uma soma do U2
vezes o que seria o valor da segunda variável de output, né? Lembrando que lá é um somatório, é um somar produto, né? Se a gente for falar aí na linguagem até do Excel aqui. Mas como só tem uma variável de saída, né, eu vou deixar só essa continha aqui. No input ponderado, nós teremos aqui realmente um somar produto para o cara, que eu tenho duas variáveis, né? Então eu vou pegar o primeiro peso V1 multiplicado pelo valor do calado, mais o peso V2, também multiplicado pelo valor agora da quantidade de berços, que são as duas variáveis que foram escolhidas aí. Beleza, esse cara será o que é o maximizado da função objetivo, e o input ponderado é aquele cara que será igual a 1. Já construímos aí 2/3 das funções do nosso modelo DEA. Agora a gente tem que ir para aquela linha que era aquela função grandona, né? E aquilo mandava a gente criar uma equação não só para DMU zero, mas para as JDMUs que a gente estava querendo fazer, né, na comparação. E basicamente era uma reprodução dessas duas contas que fizemos aqui, só que para os outros portos, para as outras DMUs. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou lá na linha do Imbituba e vou pegar o mesmo peso U1 e vou multiplicá-lo pela output aqui de Imbituba. Paranaguá, o mesmo peso U1 e vou multiplicá-lo pela quantidade de carga movimentada e assim sucessivamente, ó. U1 aqui multiplicado pela quantidade de carga movimentada em Porto Nave, U1 multiplicado pela quantidade de Itapoá e U1 multiplicado pela quantidade de Itajaí. Sempre dá aquela confirmada, né? Aperta aí um F2 na sua célula, veja se está tudo certinho, se não teve aí um furo na hora de construção da função, e aí bora para o próximo aí. Input ponderado. Vou ter que fazer para as JDMUs. Eu poderia aqui simplesmente fazer um somar produto, travar a célula e puxar. Mas como é a nossa primeira aula aqui de ideia, né? Eu gosto de fazer isso bem o passo a passo para todo mundo entender. Galera que já entendeu aí o vídeo pode dar uma adiantada, tá? Então aqui eu já fiz um somar produto, né, das duas variáveis e vou fazer isso linha a linha aqui, ó. Então, vamos lá, né? É um modelo que não demora tanto para se construir. Obviamente, se você tivesse mais aqui variáveis, né, e mais DMUs, você teria aí um trabalhinho maior de fazer isso uma por uma. E aí sim eu recomendo você partir para uma automatização da planilha, algo dessa natureza. Hoje o nosso foco maior aqui não é processos do Excel, né? Então, ó, terminando de construir aqui o modelo, legal, já estamos aqui no último cara, V1 multiplicado por esse cara aqui, V2 multiplicado por esse cara aqui. Legal, gente. Aí o que nós temos, aí que eu chamei de função, é que essa equação do output menos o input, ela tinha que ser menor ou igual a zero, né? Então eu vou escrever esse cara aqui, ó, para todo mundo, ó, output menos input, e esse cara é o que eu vou colocar depois como menor ou igual a zero lá no solver. Pronto, gente, já tivemos aqui toda a modelagem completa. Vamos para o solver. Lembrando que a gente está rodando o modelo para Rio Grande. Solver, vamos lá, deixa eu zerar esse solver aqui, reset all, beleza. Parâmetros do solver, função objetivo, vamos lá, ó, Rio Grande, output ponderado. Legal. Maximizar esse cara. Alterando quais células? Células sempre serão aqui para a gente os pesos, tá? Somente eles. Agora as nossas restrições. A primeira, eu sempre gosto de colocar a restrição do input, que esse cara aqui tem que ser igual a 1, ou seja, o input daquele cara que estamos avaliando, que nesse caso aqui é o Rio Grande, que é o foco agora, a DMU 0, tem que ser 1. Ou seja, se eu utilizar 100% dos insumos de Rio Grande, qual é o máximo de carga movimentada que ele deveria movimentar ao compará-lo com os outros portos da análise? Isso que o modelo DEA está respondendo, hein? Olha que interessante. Adicionando a função que precisa ser menor ou igual a zero, né? Então selecionei a coluna toda da função aqui, e por fim, os pesos que precisam ser maiores ou iguais a zero, os pesos são não negativos. Só uma dica, né? Eu gosto bastante de colocar as células variáveis aqui nas restrições, mas eu poderia simplesmente marcar esse cara, né? Marcar células não restritas como não negativas. É a mesma coisa eu escrever essa equação e marcar esse cara. Mas eu gosto muito de colocar aqui para a gente entender bem a modelagem passo a passo. Pode até deixar os dois ao mesmo tempo, tá? Como estamos com um modelo aí de programação linear, vou rodar aqui o Simplex, vai clicar no Solve e aí você torce aí para o seu modelo tá bem estruturadinho para não ter o erro. Clicou no Solve, olha lá, ufa, o Solver encontrou uma solução ótima.
estamos olhando só para Rio Grande, pessoal. Hoje a gente não vai olhar para os outros valores que estão aparecendo aqui. Mas olha que interessante que temos como resultado. Olha só a linha de Rio Grande, tá? O output de Rio Grande, ó, se ele utilizar 100% da infraestrutura instalada, Rio Grande atingiu um score de apenas 82,9% a 83% de eficiência. Ou seja, se eu comparo o Rio Grande com os outros portos que estão aqui, pela infraestrutura instalada de Rio Grande e a quantidade de carga movimentada, Rio Grande não foi um porto eficiente nesse período. Muito interessante, né? E com isso a gente consegue ir montando um ranking de eficiência. Eu poderia pegar o Rio Grande e colocar aqui e escrever a eficiência dele de 83%. Né? E aí a gente passaria a fazer análise para os outros portos. Aí eu vou rodar agora, por exemplo, para Paranaguá. Vamos pegar agora que não é mais Rio Grande o nosso foco de análise, tá? Passou a ser Paranaguá. Então, o que eu tenho que mudar, tá? Quando a gente for fazer essa análise aqui, ó. Eu tenho que simplesmente ir direto no solver. A minha função objetivo agora não é mais Rio Grande, ela passa a ser Paranaguá, simplesmente alterei ela aqui. Cuidado que o cara que tem que ser igual a 1 também agora não é mais o nosso caso aí de Rio Grande, né? Agora, o nosso caso que tem que ser igual a 1 tem que ser também um input ponderado de Paranaguá. Deixa eu só fechar aqui que travou aqui o computador. Vamos ver se agora vai. Beleza, então F4 já foi pela Paranaguá. E aqui quem tem que ser igual a 1 não é mais um input de Rio Grande, é um input de Paranaguá. Beleza? Vou dar um OK e vou rodar o modelo novamente. E vamos ver, olha que interessante que deu aqui agora. Na linha de Paranaguá, Paranaguá utilizando 100% da sua infraestrutura, o output deu 1. Quando dá 1, significa o quê? Parabéns, Paranaguá, você foi eficiente na comparação entre os portos aí da análise. Olha só, e com isso a gente vai montando aí a nossa tabela de eficiência portuária. Pessoal, essa foi uma aula bastante introdutória aí sobre DEA, a aplicação utilizando aqui o Excel. Obviamente a gente consegue otimizar todo esse processo, né, para ter uma maior velocidade para rodar esse modelo. Dá para fazer uma macro aqui com um loopzinho. Isso vai ficar para uma próxima aula, tá? Mas treina aí, veja se você consegue rodar o modelo, deixa um comentário aí no vídeo se deu certo, utiliza, né, esse mesmo cenário. E depois eu deixo aqui fixado no comentário do vídeo os resultados esperados para todos os nossos terminais aí, tá bom? Valeu, gente, um abraço.